Teleaula Natal. Olá você que está mais uma vez sintonizado nas teleaulas da Prefeitura Municipal de Natal. E hoje nós estamos com a aula 13, um tema interessantíssimo, um tema provocante, um tema que algumas pessoas defendem, outras pessoas acusam, e a gente vai ter que formar uma ideia, uma reflexão. Com vocês, mais uma vez, professor Nadson Gutenberg. Eu estou aqui para trabalhar com vocês o tema a ditadura civil-militar e os processos de resistência. Mas vejam bem, antes disso, deixe-me me apresentar para você. Eu sou o professor Nadson Gutenberg e meu sinal é esse. Para você que não está me vendo, eu estou passando a mão em cima da minha carequinha linda, ok? Eu estou portando uma camisa de botão com raias brancas e azuis, raias fininhas, e calça jeans. Mas vamos ao que interessa. A aula de História, aula 13, a ditadura civil-militar e os processos de resistência. Gente, antes de entrar na aula, eu queria questionar, você sabe o que é uma ditadura? Você sabe o que é democracia? Democracia é a participação de todos. O sistema democrático é aquele sistema onde todas as pessoas participam da vida pública. Todas as pessoas têm liberdade de ir e vir, fazer o que tem na cabeça, o que der na cabeça, desde que esteja dentro da lei, não é verdade? E o governo administra em nome do povo. Isso é democracia. Já a ditadura não. A ditadura é aquele regime onde o poder é controlado por um grupo, normalmente por um grupo, e cerceia a liberdade. Normalmente tem um único partido político ou, no máximo, um bipartidarismo. Então, o que aconteceu no Brasil? Foi uma ditadura? Foi um regime? A escolha é sua ao final de nossa aula. Nós vamos tratar aqui como uma ditadura civil-militar. Por quê? Porque nós acreditamos que ocorreu um cerceamento dos direitos da população brasileira. Nós vamos falar aqui de censura, nós vamos falar aqui de repressão. Então, por isso, nós vamos utilizar o termo ditadura civil-militar. Ok? Vamos ao que interessa. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós temos, para poder entender o que é a ditadura, nós vamos ter que estudar os presidentes que passaram antes. Entre eles, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, também conhecido como Jango. Depois, nós vamos ver como é que se deu o golpe, a tomada de poder. Professor, o senhor acredita que foi golpe? Eu acredito porque havia um regime legal, havia um governo legal estabelecido e esse governo foi derrubado, provocando exatamente uma mudança. Então, se havia um governo legal e esse governo foi derrubado, para mim, é golpe. Mas para você, você pode fazer sua reflexão e chegar à conclusão que você achar melhor. Beleza? Bom, conversa com o teu professor, discute sobre isso e vale a pena refletir. Bom, como eu disse para vocês, como terceiro ponto, nós temos o cerceamento político, o controle político, a mudança política, a falta de liberdade. Foi implantado no Brasil o bipartidarismo. Vamos entender o que é isso. As eleições passaram a ser indiretas. Eles decidiam quem seria o nosso presidente. Eles decidiam quem seria o nosso governador. Eles decidiam quem seria o nosso prefeito. Vamos falar de exílio. Pessoas que foram levadas do Brasil, foram expulsas do Brasil. O governo brasileiro não mais as aceitava no Brasil e elas foram morar em outros países. E por último, a questão da censura, o controle da imprensa, o controle do rádio, da televisão, dos jornais. Vamos falar sobre isso aí. Beleza? Vamos falar também, gente, de resistência. Porque, logicamente, se foi implantado esse governo, se foi implantado esse regime, se foi implantado essa ditadura, vai haver resistência popular, vai haver resistência dos estudantes. E aí nós vamos falar de UNE, de UBS, e vamos falar também da resistência por parte de intelectuais, através dos festivais. Importante, esse tema não se exigue aqui, não termina aqui. Esse assunto é muito longo. Então, nós vamos ter a continuidade dessa aula, numa outra aula, com aquela professora que nós já sabemos, professora Uiara. Professora Uiara, categorizada, que vai dar um show, continuando com o processo
da questão da ditadura militar e dessa feita trabalhando muito mais a redemocratização. Beleza? Bom, vamos ao que interessa, vamos à nossa aula. Gente, como eu disse a vocês, para poder entender a ditadura ou regime militar brasileiro, é necessário que nós compreendamos os governos anteriores. O Brasil teve um governo muito marcante, foi o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ficou com uma imagem forte no país por ter fundado, construído a cidade de Brasília. E a fundação de Brasília, ela fez parte de um conjunto, de uma série de elementos chamado Plano de Metas. O que seria esse plano de metas? O que ele objetivava? Como está colocado aí, o plano de metas objetivava o desenvolvimento econômico do Brasil, priorizando a dinamização do processo de industrialização do país. Então, nessa foto, nós temos aí um slide com uma foto em preto e branco, mostrando ao centro o presidente Juscelino Kubitschek, portando um terno preto, a faixa presidencial, ladeado por assessores e ministros. Beleza? Bom, como eu disse a vocês, o presidente Juscelino Kubitschek implantou um governo desenvolvimentista. O que seria isso? Ele pretendia desenvolver o Brasil. Né? Ele pretendia avançar o Brasil 50 anos em 5. Esse era o slogan do presidente Juscelino Kubitschek. Mas a grande realização dele foi exatamente a construção, a fundação de Brasília. A capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, e ele pretendia interiorizar o Brasil, e com isso levou a capital brasileira para o Planalto Central, para a região centro-oeste do Brasil. Grandes obras foram feitas, como os grandes palácios, o Palácio da Alvorada, o Palácio do os diversos palácios que foram construídos em Brasília, a Asa Norte, a Asa Sul, e tudo isso, gente, foi um projeto de dois grandes arquitetos e urbanistas brasileiros, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Dois grandes arquitetos, dois grandes exponentes da engenharia mundial. Aqui nós vemos uma fotografia onde aparece o nosso Congresso Nacional, o prédio do Congresso Nacional, do lado a Câmara dos Deputados, do outro lado o Senado Federal, mais uma construção do Oscar Niemeyer, que era o arquiteto, e Lúcio Costa, que era o urbanista. Então, vale só para fechar aqui, destacar que Juscelino Kubitschek, ele trouxe, juntamente com o seu governo, as multinacionais. Foi um período marcante onde a presença das multinacionais passaram a compor a economia brasileira. Terminado o governo de Juscelino Kubitschek, eis que vem um dos homens mais marcantes da história do Brasil, porque ele governou somente 6 meses. Então, você imagina... o presidente da República, que teve 6 meses de governo, mas o nome dele ainda é muito bem lembrado, Jânio Quadros. Professor, e por que Jânio Quadros é tão lembrado? Porque ele fez um governo altamente insólito, cheio de coisas que não se tem muita explicação, as pessoas ficam se perguntando por que aquilo aconteceu. Então, a começar pela própria eleição dele, ele adotou como símbolo de campanha a vassoura, tinha até um jingle interessante, o Varre Vassourinha, que foi estabelecido na campanha dele. Jânio foi eleito presidente e como vice-presidente nós tínhamos João Goulart ou Jango. Falamos já de Jango. Então, Jânio Quadros começa seu governo, só que esse governo, gente, foi marcado por muita turbulência, caracterizado por medidas confusas e impopulares. Vamos vê-las aí. A primeira delas, você imagina que ele vetou, ele proibiu as corridas de cavalo nos dias úteis e as brigas de galo. Então, o presidente que vai se preocupar com a proibição de corridas de cavalo, brigas de galo, ou ainda mais, proibiu o uso de biquíni nas praias. Imagina isso hoje, né? Então, ele proibiu o uso de lança-perfume nos bares de carnaval e também o biquíni nas praias. Lança-perfume era muito comum naquela época se usar nos bares de carnaval. Bom, regulamentou o cumprimento dos maiôs, ele criou uma lei determinando que os concursos de Miss a ser apresentados pela TV teriam um cumprimento mínimo para os maiores. Então, o governo Jânio ficou marcado por esses fatos insólitos. Mas o que vai caracterizar mesmo é o seu final, porque Jânio, além disso, como está colocado aí, o último ponto interessante do governo dele foi que ele trouxe 2 jumentos aqui do Nordeste, 2 asnos aqui do Nordeste,
botou lá na frente do Palácio da Alvorada, lá em Brasília, né, para pastar na frente do palácio. Então são fatos insólitos que marcaram exatamente o governo Jânio Quadros. Beleza? Bom, gente, essas informações são coletadas exatamente do texto de duas autoras, a Lília e a Heloísa, que aparece aí para vocês. Bom, seguindo, Jânio renunciou à presidência. E Jânio, ao renunciar à presidência, após 6 meses de governo, quem assumiu a presidência foi o vice-presidente João Goulart. Só que com um detalhe interessante, João Goulart, ele era considerado de esquerda, de linha socialista. E naquele momento, João Goulart estava na China. E enquanto João Goulart voltava para o Brasil, ele era o presidente da República, já que o presidente Jânio tinha renunciado, João Goulart, ou Jango, de esquerda, era o presidente da República, estava voltando da China, um grupo de militares brasileiros tentaram dar um golpe e impedir a posse de Jango. Por quê? Porque ele tinha características e ideologias de caráter socialista. Então, esse grupo de militares, juntamente com políticos brasileiros, deram uma espécie de um mini-golpe ou um golpe e implantaram o parlamentarismo. Professor, o que é parlamentarismo? O parlamentarismo é exatamente quando existe um presidente que ele governa em parte, porque quem vai governar de fato é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Existem duas figuras aí, o chefe de governo e o chefe de Estado. No parlamentarismo, o presidente seria o chefe de Estado, aquele que representaria o Brasil, e o primeiro-ministro, o chefe de governo. Então, quando Jango chega ao Brasil, ele não tem força política nenhuma, porque ele é apenas o chefe de Estado. Naquele momento, nós tínhamos o primeiro-ministro, que era o antigo, o presidente Tancredo Neves, que foi eleito depois presidente do Brasil. Bom, gente, então o que acontece? Jango, ele era presidente, mas como eu disse a você, existia a figura de primeiro-ministro. As pressões populares foram muitas, as pressões de alguns políticos, e foi realizado um plebiscito. O que seria um plebiscito? Uma consulta popular, uma enquete para saber se o povo preferia o presidencialismo, ou seja, Jango com todo o poder, ou o parlamentarismo, ele dividindo o poder com o primeiro-ministro. E o povo devolveu o poder total a João Goulart, ou Jango. Então, nesse momento, nós passamos a ter o presidente como chefe de Estado, como chefe de governo. E João Goulart passou a adotar algumas medidas de esquerda. Como ele tinha uma ideologia mais ligada ao socialismo, ele passa a adotar diversas medidas de caráter mais esquerdizantes, como a reforma de base, uma reforma feita na educação brasileira, onde foi implantado, até mesmo aqui no Rio Grande do Norte, um projeto de pé no chão, também se aprende a ler, do professor Paulo Freire, implantado aqui no Rio Grande do Norte, uma educação mais voltada para as camadas populares. Ao lado disso, foi feita também a reforma agrária, foi feita uma reforma tributária, uma reforma urbana, ele pretendia fazer uma reforma urbana, e isso, logicamente, mexeu com as forças da direita. E nesse momento, nós vivíamos no mundo o contexto da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos estavam muito próximos do Brasil. Os Estados Unidos estavam muito presentes aqui no Brasil. E aí, grandes empresários brasileiros, que não aceitavam aquele governo mais voltado para a esquerda, juntamente com alguns conservadores das Forças Armadas e financiados pelos Estados Unidos, conspiraram, armaram um golpe e derrubaram o governo legítimo de João Goulart. Eu não estou aqui questionando ideologias, eu estou apenas dizendo que foi derrubado um governo legítimo estabelecido pela Constituição brasileira. Além disso, além dessas forças que nós já falamos aí, nós tínhamos também uma forte presença da imprensa. A imprensa que era de grandes empresários brasileiros, imprensa como a Globo, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, fizeram uma forte campanha contra o presidente João Goulart, que terminou sendo derrubado, e quando ele foi derrubado, assumiu o poder do Brasil os militares. Os militares assumiram o poder brasileiro, desta feita, o presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco,
que até depois deu o nome para o nosso estádio Castelão aqui. Então, o primeiro presidente militar brasileiro foi Castelo Branco. Ó, pessoal, só lembrar uma coisa, a gente não vai trabalhar presidente por presidente aqui, nós não temos tempo, não temos condições. Mas vamos falar de um modo geral, como foi esse regime, como foi essa ditadura, certo? Os militares assumiram o poder e passaram a governar através de atos institucionais, que era uma espécie de leis mais curtinha, uma espécie de uma constituição mais curtinha. E aí nós vamos chamar de AI, atos institucionais. O primeiro deles foi o ato institucional número 1. Através desse ato, o presidente da República passava a ter uma série de poderes. O presidente da República poderia cassar mandatos legislativos. Ou seja, a equipe, o grupo que formava o regime militar brasileiro, nesse momento, não estava gostando do comportamento de algum político, ou considerava esse político subversivo, ou considerava esse político que estava prejudicando o governo de alguma forma, simplesmente era cassado o mandato desse político. Suspender direitos políticos, além de cassar mandatos, era suspenso os direitos políticos, isso era a decisão basicamente do presidente. Afastar funcionários do serviço público, transferia os funcionários, afastava-se, desligava os funcionários. Isso era o ato institucional número 1. Além disso, as eleições para presidente se tornaram indiretas. A partir de agora, quem decidiria quem seria o presidente seria o parlamento brasileiro e, logicamente, esse parlamento era controlado pelos militares brasileiros. Até porque, pelo ato institucional número 2, foi implantado o bipartidarismo do Brasil. Nesse momento, os antigos partidos como PTB, UDN, PSD, o Brasil antes era pluripartidário, havia diversos partidos políticos no Brasil. E quando foi implantado a ditadura militar, o regime militar brasileiro, ficamos somente com 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e, do outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido de oposição. E o MDB era muito pequenininho, comparado com a força e o poder dado pelo regime militar ao partido do governo, ao partido da Arena. Bom, como eu falei para vocês, as eleições para presidente estavam estabelecidas e logo depois vem um terceiro ato institucional, o AI-3. Através desse ato, não somente as eleições para presidente, mas também as eleições para governador e prefeitos de capital, bem como as grandes cidades brasileiras, seriam indicações, ou seja, seriam eleições indiretas. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte nós tivemos uma série de governadores que foram indicados, como o Tarcísio Maia, como Lavoisier Maia, como Cortes Pereira, uma série de governadores que foram governadores do Rio Grande do Norte, indicados pelas pessoas que formavam a ditadura ou regime militar brasileiro. Bom, e por último, gente, nós temos o AI-5. Esse AI-5, que até hoje é comentado, ele é bastante difundido, discutido, porque através desse ato, o presidente da República passava a ter uma série de prerrogativas. Lembra que nós já falamos de várias até agora, só que a partir de agora nós temos algumas que vão marcar mais ainda. A primeira delas, o presidente poderia fechar o Congresso Nacional, assim como a Assembleia Legislativas Estaduais e as câmaras de vereadores. O presidente teria esse poder, fechar o Congresso, ou seja, governar de forma ditatorial e absolutista, se assim ele quisesse. Outra medida que o AI-5 determinava era o governo federal poderia intervir nos municípios e nos estados, afastar um prefeito, afastar um governador e decretar interventores. Ou seja, a democracia estava suprimida. Deputados, senadores, prefeitos e governadores eleitos pelo povo poderiam ser afastados a qualquer momento. Por isso é que a gente acredita que nesse momento nós vivíamos uma ditadura no Brasil, porque a democracia já não mais imperava. Bom, além dessas medidas, o presidente da República, através do AI-5, poderia cassar mandatos de políticos, deputados, senadores e vereadores, suspender direitos políticos de cidadão e decretar até estado de sítio,
sem necessitar a aprovação do legislativo. Gente, mas o que marcou o regime militar brasileiro ou a ditadura brasileira foi exatamente o exílio de grandes políticos, de grandes nomes da política brasileira. Professor, o que é exílio? Exílio é quando você é afastado do seu país, da sua região e colocado em outra região. Lembram que os atos institucionais, por aquele ato institucional, o presidente poderia simplesmente afastar, tirar os cargos políticos e afastar alguns políticos brasileiros. E assim foi feito. Nomes como Leonel Brizola, que aparece aqui nessa foto, né? Um grande político brasileiro, governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, foi exilado. Aqui nós vemos uma fotografia, o Leonel Brizola no centro, com o braço levantado, acenando para o povo, ladeado por algumas pessoas. Bom, vejam bem, além de Leonel Brizola, outros nomes de expressão nacional também foram exilados, como o governador Aloysio Alves, aqui de Natal, o prefeito de Djalma Maranhão, aqui de Natal, Miguel Arraes, lá de Pernambuco, o nome do cenário político brasileiro. O próprio presidente João Goulart foi exilado no Brasil, exilado do Brasil nesse momento. João Goulart, no caso, foi para o Uruguai. Bom, além de vários artistas brasileiros, nós tivemos diversos intelectuais brasileiros e artistas que passaram a ser exilados. Pessoas que, através das suas músicas, pessoas que, através da sua arte, combatiam ou era uma forma de resistência ao que a ditadura militar brasileira impunha. Porque havia a censura. Você não podia fazer uma música com uma letra que criticasse o governo do regime militar brasileiro. Você não poderia fazer uma letra de uma música, ou um poema, ou uma obra de arte que desagradasse a esse grupo que estava no poder do Brasil. Então, essas pessoas passavam a ser censuradas, a música deixava de ser circulada, a obra de arte deixava de ser exibida, e entre elas nós temos aí, na fotografia, dois nomes da música popular brasileira. Caetano Veloso, do lado esquerdo, e Gilberto Gil, do lado direito. Gilberto Gil, esse afro-brasileiro que também representa a cultura brasileira. E do outro lado, Caetano Veloso, portando uma camisa mais despojada. Os dois estão portando camisas despojadas, né? Então, Caetano Veloso de um lado e Gilberto Gil do outro. São dois nomes desses intelectuais que foram exilados. Mas não foram só eles. Tivemos Geraldo Vandré, tivemos tantos grandes artistas brasileiros que foram exilados por contestarem, por ser uma forma de resistência ao regime militar brasileiro. Como eu disse a vocês, o grande instrumento do governo era a censura. E o que seria essa censura? A censura seria uma forma de proibir a expressão, de proibir a liberdade de expressão dos artistas, da população brasileira de uma forma geral. Jornais brasileiros circulavam com páginas em brancos, com trechos de brancos, porque o governo não gostava do que estava escrito. Simplesmente mandava um censor cortar, e ele cortava a página do jornal, cortava a página da revista. Quantas revistas circularam naquele momento com metade da sua página em branco, porque a matéria trazia algo que o governo não concordava? Ou quantos programas de TV saíram do ar, foram desligados na tomada da energia, porque alguém estava criticando o governo, ou, como eu disse, falando de alguma coisa que desagradava ao governo. Fosse na televisão, fosse no rádio, ou mesmo no teatro, esses programas eram proibidos de serem exibidos. Então, para poder ser exibido uma peça de teatro, um programa de rádio, um programa de televisão, teria que passar pela censura federal. E essa censura federal permitia a exibição desse evento através de um certificado. Aqui na tela nós temos um exemplo de um certificado dado pela censura federal para uma peça de teatro, né? Aí nós temos aí o Rei da Vela, que é uma peça de teatro exibida no Rio de Janeiro, que foi liberada pela censura federal para ser exibido dentro de uma classificação de idade. Então, os programas de TV, antes de entrar no ar, estava lá. Esse programa foi liberado pela censura federal para ser exibido nesse horário. E aí, o programa iria ao ar. E se o programa fosse ao vivo, ele poderia ser tirado do ar de qualquer forma, porque o censor achava que ele não deveria ir para o ar. Certo? Então, a censura funcionava muito forte, fosse no teatro, fosse na televisão, no rádio,
fosse nas revistas e nos jornais. E na música nem se fala. Centenas de músicas do Brasil, né, passaram a ser censuradas, e nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Bom, além desses artistas, desses intelectuais que foram exilados, nós tivemos o povo nas ruas. O povo passou a ir para as ruas e exigir o fim da ditadura militar brasileira. Nós vemos aqui uma foto com o povo, uma massa, um grande volume de pessoas, exibindo uma faixa: abaixo a ditadura, o povo no poder. Normalmente esses movimentos estudantis eram feitos por entidades como a União dos Estudantes do Brasil, a União Nacional dos Estudantes, né, a UNE, a UBS e tantas outras associações, bem como os grêmios de escola, os centros acadêmicos de universidade que iam para as ruas protestar contra o regime militar brasileiro. Nesse contexto, nós tivemos também algumas formas de resistência mais marcantes, como a luta armada. Grupos que hoje são considerados por alguns como terroristas, que tomaram algumas medidas mais fortes, algumas medidas mais duras contra o regime militar brasileiro. Um exemplo disso é a ALN, a Aliança Nacional Libertadora, que era uma espécie de dissidência do PCB, composto também pelo MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, liderado por Carlos Marighella, que chegaram até o ponto de sequestrar o embaixador americano, exigindo a libertação de alguns companheiros deles. Então, foi uma espécie, algumas pessoas consideram terroristas, outros consideram o direito de lutar pela liberdade, o direito de não aceitar uma ditadura militar. Certo? Aqui nós temos aqui o símbolo da ALN, certo? Que mostra embaixo o nome trabalhador, arme-se e liberte-se, e o mapa do Brasil, formando uma espécie de uma mão portando uma arma. Ok? Bom, como eu disse a vocês, além da ALN, nós temos também as ligas camponesas, trabalhadores rurais em diversas partes do Brasil, que se organizavam para protestar contra a ditadura militar. A mais famosa delas, das ligas camponesas, foi aqui no estado de Pernambuco, um movimento rural, forte, um movimento armado, que também protestou contra a ditadura militar. Nós temos aí uma fotografia mostrando trabalhadores rurais portando armas, exibindo essas armas em defesa do que eles julgavam ser a democracia. Ok? Bom, além disso, os trabalhadores iniciaram o que a gente chama de movimento sindical. As greves começaram a estourar em várias partes do Brasil. Movimento esse que teve como epicentro a região do ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, lá em São Paulo, que é onde se concentravam as principais indústrias brasileiras. Os sindicatos se organizaram e começaram um movimento de protesto contra o regime militar. E entre esses líderes se sobressaiu a figura do Luiz Inácio da Silva, que posteriormente passou a ser mais conhecido como o Lula e chegou até a presidência da República. Nesse momento, Lula mobilizava os trabalhadores a paralisarem as fábricas e protestarem contra tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil. Nessa foto nós vemos um grupo de trabalhadores, centenas, milhares de trabalhadores ao redor de Lula, Lula no centro de um estádio de futebol, falando para os trabalhadores. Olha que interessante, nem o microfone era permitido se usar nessa época. Então, como eles proibiam o uso do microfone, o Lula, no caso Luiz Inácio, ele gritava para o grupo que estava nas primeiras filas e repassava a informação até chegar no final. Essa era uma forma de resistência da classe trabalhadora brasileira. Ok? Como eu falei para vocês, o povo foi para as ruas. O povo pediu o retorno da democracia, a volta da democracia. Aqui nós vemos um quadro, uma fotografia mostrando o povo na rua, portando cartazes representando a UNE, a União Nacional dos Estudantes, onde eles pedem abaixo a repressão, exigimos o retorno da democracia. Como eu disse a vocês, o povo teve uma participação ativa. Participação essa que vai culminar com um movimento fortíssimo chamado Direta Já, que vai ser trabalhado e muito bem pela professora Uiara. Ok? Então, eu quero que vocês fiquem com essa imagem do povo nas ruas e a partir de agora nós temos um outro momento, que é um momento onde vai ser mostrado um vídeo a vocês e nesse vídeo vai ser trabalhado a parte cultural brasileira. Como nós já comentamos, existia uma forte censura,
mas havia também um grupo de intelectuais brasileiros, artistas, a maioria deles cantores, que faziam letras de músicas que protestavam contra o regime militar e que defendiam o retorno da democracia. Então, nesse vídeo, gente, nós vamos ver uma sequência de fotografias, a princípio, de como o regime militar atuava, atacando pessoas ou combatendo os protestos, e também uma série de cantores brasileiros e suas letras. Se liga aí que nós vamos ouvir esse vídeo. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Passamos a ver agora uma série de exponentes da música popular brasileira, grandes artistas que ligaram seu nome à defesa da democracia, como Geraldo Vandré, Caetano Veloso e tantos outros artistas, Elis Regina, que veio em defesa com a sua música O Bêbado Equilibrista, Jair Rodrigues e Chico Buarque, que deixaram seus nomes marcados juntamente com Gilberto Gil, a defesa da democracia e protestando contra o regime militar brasileiro. Aí nós temos imagens desses artistas se apresentando. O povo era uma forma de passar essa mensagem de protesto que esses artistas tinham. Eram as letras dessas músicas que normalmente eram censuradas. Brasil que sonha com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Do Lobo. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Eu tendo muito pra roda viva, sabe? Viola na rua canta, mas diz que chega a hora que me carrega viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda burrinho, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. Meu som! Cálice. Nós acabamos de ver agora um bom exemplo da interseção, da censura brasileira intervindo no direito de expressão. Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros artistas foram cerceados do seu direito. Nesse caso, Chico Buarque cantando a sua música Cálice. A música era basicamente tocada, mas a partir do momento que ele começa a cantar a música, o que nós passamos a ter? O corte, desligar o microfone. Então, gente, esses artistas deram parte da sua vida em defesa da democracia, em defesa da participação popular no contexto geral da política e da vida brasileira. Tudo isso vai terminar quando? Em 1988, quando a Constituição brasileira é criada e vai colocar fim à ditadura militar. Mas para que isso acontecesse, veio toda uma sequência de processos que vocês vão entender melhor com a professora Uiara. O processo de redemocratização, a volta do exílio de grandes políticos brasileiros. Nós vamos ter também o povo nas ruas através do Direta Já. E tudo isso vai estar em uma próxima aula. Eu quero finalizar hoje de uma forma mais tranquila, levando você à reflexão e ao questionamento. No Brasil existiu regime militar ou ditadura militar brasileira? A decisão é sua. Conversa com o seu professor, faça uma reflexão em cima do que nós vimos aqui, procura nos livros didáticos, procura com as pessoas que os cercam e passe a formar uma imagem, passe a formar uma ideia mais complexa de tudo isso que foi vivido no Brasil durante 20 anos. Eu deixo aqui como mensagem, uma mensagem sim, em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do ser humano. Até a próxima.